Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês aí mais um novo conteúdo, hein? Física, tá? Então a gente vai resolver aqui alguns exercícios de Física 1. Futuramente vou trazer alguns de Física 2, né? Que vai um pouquinho mais de elétrica. Aqui já é um pouquinho mais de questão de força, mecânica, né? Mais voltado para esse lado. Então hoje eu trouxe aqui, acho que se não me engano, 6 exercícios de Física, né? Pra gente resolver. Onde vai envolver velocidade média, né, distância, aceleração também, tá? Então já vamos aqui pro conteúdo. O primeiro exercício que eu trouxe aqui, eu peguei no livro, tá? Da Unicesumar, da semana 1, certo? E vamos resolver aqui passo a passo. Aqui, beleza, ele está explicando a questão, né, das unidades de medida, né, de ser um padrão aí mundial, certo? E aqui ele fala, né, que uma unidade usual, no caso que a gente usa aqui no Brasil, é o quilômetro por hora, certo? Mas aqui basicamente ele quer que a gente encontre, né, essa velocidade em km por hora, só que em metros por segundo, né? Então, beleza. Como a gente faz isso? Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Se eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, o que a gente faz, ó? Lembra lá no ensino médio? Então, daqui para cá e daqui para cá. Se eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou dividir por 3,6, certo? Se eu quiser passar agora de metros por segundo para km por hora, né, eu vou multiplicar aqui, ó, por 3,6, tá? Agora, caso você queira saber por que, né, da onde veio esse 3,6, eu posso explicar depois, né, que não vai ser o foco desse vídeo, né? Então o foco aqui nesse caso é resolver aqui o problema, tá? Mas se você quiser saber depois de onde sai, de onde que vem esse 3,6, eu posso deixar algum vídeo para vocês assistirem aí, tá? Mas se você jogar no YouTube aí, ó, 3,6 física, vai aparecer um monte de vídeo explicando de onde vem esse 3,6, certo? Então nesse caso, né, basicamente a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo? Se a indicação de um velocímetro de um carro é 90 km por hora, essa velocidade no SI, tá? Que é o Sistema Internacional de Unidades, é. Então a gente vai pegar esse valor e converter para metros por segundo, né? Bem simples. Né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Então a velocidade aqui, ó, vai ser igual a 90 que multiplica, opa, que divide, né, por 3,6. Se a gente fizer isso daqui, a gente vai encontrar 25 metros por segundo. Tá? Então aqui bem tranquilo, tá? De km para metros por segundo, a gente divide. De metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. Certo? Então vamos para o próximo exercício então. Aqui no próximo, vamos dar uma lida aqui, ó. Em uma experiência realizada em um laboratório de uma escola, um carrinho foi abandonado do repouso, tá? Então foi aqui, ó. Abandonado do repouso. Ele desce uma pista inclinada, a qual foi adaptada uma régua graduada em centímetros, tá? Tá em centímetros, e a posição do carrinho é mostrada a cada 2 segundos, tá? Então vamos entender aqui, ó. A gente tem uma descida aqui, tá? Uma rampa, certo? Nessa rampa foi colocada uma régua, certo? E o carrinho foi solto aqui de cima, tá? Do ponto zero, ele foi solto. E a cada 2 segundos que passou, né? A cada 0,2 segundos, na verdade, o que aconteceu? Eles faziam uma marcação. Então passou 0,2 segundos, marcou. Depois passou mais 0,2 segundos, marcou aqui de novo. Aí passou mais 0,2 e marcou de novo, certo? Então a cada 0,2 segundos foi feita uma marcação, certo? Aí aqui é o seguinte, né? Com relação à velocidade média calculadas para cada intervalo de 0,2 segundos desse carrinho, podemos afirmar que, certo?
vamos fazer uma análise aqui, ó, sem fazer conta, sem fazer nada. Se essa medida aqui, ó, que é essa marcação que é feita, é realizada a cada 2 segundos, você concorda que nesse primeiro momento aqui, ó, ele andou esse tanto, certo? Depois, daqui para cá, ó, só se passaram os mesmos 0,2 segundos. Porém, você vê que a distância foi maior. Beleza. Aí depois, na próxima marcação, que também é ao mesmo tempo, você vê que andou uma distância maior ainda, certo? Primeira conclusão, a gente está vendo que o carrinho está ganhando velocidade, né? Então, nesse caso, em relação à velocidade média, a gente já vai saber que é crescente. Por quê? Porque a cada segundo que passa aqui, né, a cada 0,2 segundos, que é igual para todo mundo, ele está andando mais longe, né? Se ele está indo mais longe, é porque ele está mais rápido, porque passou o mesmo tempo, certo? Beleza, então a gente já sabe que essa daqui não vai ser, né? Essa aqui vai ser falso. Não é constante, porque se fosse constante, a cada 2 segundos, a cada 0,2 segundos que passasse, a distância seria a mesma para cada intervalo desse, e não é isso que acontece, né? Não é decrescente também, porque decrescente seria o contrário, por exemplo, né? Vamos olhar daqui, nesse sentido assim, ó, daqui para lá. Aí sim, daqui para lá seria decrescente, porque ó, aqui dou esse intervalo todo, em 0,2 segundos. Depois, nesse intervalo, ele andou menos, né? Ele andou menos, depois menos ainda, e passou os mesmos 0,2 segundos em cada intervalo. Então aqui, ó, ele está desacelerando. Então aqui sim seria decrescente, mas no nosso caso não, é nesse sentido, né? Então nesse sentido aqui, ó, que a gente adotou, a gente está vendo que o carrinho está ganhando velocidade, né? Então ela não é decrescente, então isso aqui também seria falso. Aí aqui a gente teria, né, 3 que seriam candidatos, né, às nossas respostas, né, que é crescente, beleza. Aí o que vai mudar aqui, ó, quem está pedindo para calcular a velocidade aqui é no intervalo de 0,4 a 0,6 segundos, tá? Então vamos lá. Aqui eu já fiz algumas marcações, tá? Então a gente sabe que para cada marcação dessa aqui, ó, né, passou 0,2 segundos. Então, ó, saiu do 0, chegou aqui, marcou 0,2. Depois saiu daqui e veio para cá, marcamos, né? Passou 0,2. Porém, o tempo total, né, é 0,4. Por quê? 0,2 aqui mais 0,2 aqui, 0,4, né? Esse foi o tempo que passou até chegar aqui. Depois daqui para cá, nesse terceiro intervalo, se passaram também, né, 0,2 segundos daqui para cá. Porém, a gente já está marcando o tempo desde aqui do começo. Então, até chegar no final do percurso, né, gastou 0,6 segundos. Correto? E aqui, esse ΔS, o que é esse ΔS? Delta é variação. O S é a distância. Então, é a variação da distância em cada intervalo desse. No primeiro intervalo aqui, ó, se vocês olharem com calma aí, dá um zoom, vocês vão ver que nesse primeiro intervalo aqui, ó, o nosso carrinho ele andou 7 centímetros, tá? Depois, nesse outro intervalo, no segundo intervalo, ele andou 25 centímetros. E no último intervalo aqui, ó, que é o terceiro, ele andou 40 centímetros. Então o ΔS é o final menos inicial, tá? Então, se você, que nem aqui, por exemplo, ó, você pegar aqui, ó, 7 menos 0 dá 7. Você pegar aqui, ó, 32, se não me engano, não lembro. Preciso dar um zoom aqui pra ver. Mas 30 e pouquinho menos esse 7 vai dar 25. Tá? E assim vai. É sempre o final menos inicial. Beleza. O que vai faltar a gente calcular então? A velocidade no intervalo de 0,4 a 0,6. Que é justamente aqui, ó. De 0,4 a 0,6. Então seria esse trecho aqui, ó. Tá? A gente vai calcular a velocidade média nesse trecho. Certo? E como que a gente faz isso? A velocidade média, né, ela vai ser igual a um ΔS dividido por um ΔT. Tá? Então, na verdade isso daqui, pessoal, lembra lá de derivada, tá? A taxa de variação da distância em relação ao tempo nos dá a velocidade média. Tá bom? Beleza, então a gente vai calcular aqui, ó, para esse intervalo. Detalhe, tá? Você vai perceber o seguinte, né, que tem umas aqui que está com centímetros por segundo e metros por segundo. Lembra do SI? O SI
é em metros por segundo, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que pegar essa distância aqui, que está aqui, ó, e converter para metros, tá? Porque no SI a gente sempre trabalha com metros por segundo, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui esse 25, esse 40. Se a gente fizer aqui, né, a variação aqui, na verdade, né, se a gente fizer o final que está aqui, ó, menos inicial, a gente vai chegar nesse 40 aqui, ó. Então já está calculado para a gente o ΔS. Então, ó, ΔS é igual a 40 centímetros. Beleza? Só que eu quero passar isso daqui para metros. Tá? Como que eu faço isso? Eu sei o seguinte, que a cada 1 metro eu vou ter 100 centímetros, certo? 1 metro, 100 centímetros. 40 centímetros, quantos metros? Basicamente, pessoal, é só dividir por 100, tá? A gente dividir isso aqui por 100, a gente vai achar quantos metros. Ou você pode fazer a regra de 3 aqui, ó. Mas vai ficar assim, ó, tá vendo? Fica 40 vezes 1, dá 40. Igual x vezes 100, dá 100x. Né? Vou isolar o x vai ser igual. Esse 100 está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Fica o 40 que está do outro lado, dividido por esse 100 que eu passei. Né? Então, ó, se eu dividir 40 por 100, esse corta com esse. Aqui tem um zero, só mandar uma casa, vai ficar 0,4 metros. Certo? Deixa eu confirmar aqui só. Mas é isso aí. Então, ΔS vai ser igual a 0,4 metros. Agora a gente vai vir aqui e vai substituir aqui na nossa fórmula. Quem que é o nosso ΔS? É 0,4 metros. Dividido pelo ΔT. Quem que é o nosso ΔT aqui, ó? Lembra? É aqui, ó. Não muda. Esse intervalo continua valendo o 0,2. Porque, ó, se eu pegar aqui, ó, ΔT. Lembra que eu disse que é o final menos inicial? Quem que é o final? É o 0,6. Menos inicial é aqui, ó, porque tá começando aqui agora. Né? Porque, ó, o intervalo definido tá aqui, ó. Início em 0,4 e final em 0,6. Então, se eu fizer 0,6 menos o inicial, que é 0,4, a gente vai achar que o ΔT é igual a 0,2, né? Já que esse intervalo aqui, ó, é constante, né, a marcação dele, tá? Então, aqui fica 0,2 segundos. Se a gente pegar e fizer essa divisão aí, ó, vamos fazer aqui, ó, 0,4 dividido por 0,2, a gente vai ficar aqui com 2, tá? Com 2 metros por segundo, ó, não, metros por segundo. Metros por segundo. Então, a gente já encontrou aqui, ó. Essa é a velocidade média neste intervalo de tempo, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Certo? Bem tranquilo, né? Sem nada muito complexo. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse daqui é tranquilo também, tá, pessoal? Vou ler para vocês aqui. Mas a gente tá falando aqui, né, que vários veículos comerciais são equipados com esse aparelho, que é o tacógrafo. Para quem nunca viu o tacógrafo, ele é como... Na verdade, ele vai meio que registrando, né? Meio que não, ele registra a velocidade que o motorista andou, né? Aqui não dá pra ver, mas, por exemplo, ó, aqui estaria 20 km, tipo 80, 100, 120 km, por exemplo, né? Esses aqui são os intervalos. Aí, conforme o motorista vai andando, né? Vai fazendo uns riscos assim, ó, né? Vai fazendo uns riscos, que é para marcar qual foi a velocidade. Então, tipo, aqui é 40, nesse pedaço aqui andou 40, então aí foi vindo, aí chegou aqui no 80, por exemplo, chegou no 100, tá? E assim vai indo. E esse disco aqui, ó, a volta completa dele é um dia, então ele tem as marcações aqui, tipo, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, meia-noite, por exemplo, né, 1 hora, 2, 3, 4, como se fosse um relógio, tá? Ele vai meio que marcando aqui as horas. Só para vocês saberem o que é, tá?
Então o pessoal usa bastante isso aqui em caminhão, em ônibus, essas coisas, certo? Aí fala assim, né, vamos imaginar que uma versão simplificada de um tacógrafo seja utilizada em um veículo que percorre uma trajetória retilínea e que a velocidade dele no intervalo de 0 a 10 segundos, tá? Então ó, a gente marcou aqui, ó, intervalo de 0 a 10 segundos, seja registrado em um gráfico, tá? Então aqui é um gráfico que foi gerado, né, através dessa análise, tá bom? Dessa velocidade que o cara percorreu pelo tempo, tá? Então tá aqui, ó, a gente tem o gráfico da velocidade pelo tempo, né? Algumas coisas que eu quero comentar com vocês aqui já a respeito do gráfico, tá? Da velocidade pelo tempo. Quais são as informações que a gente consegue extrair daqui, desse gráfico? Olhando esse gráfico, a gente consegue ver a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo em um dado intervalo de tempo. Como assim? Lembra lá de cálculo 1, quando a gente fazia o cálculo da equação da reta? A gente tinha lá uma equação da reta assim, ó. Y é igual a um valor A, que multiplica x, mais uma constante B. Esse A que está aqui, ó, esse A, lembra que ele era o coeficiente angular da reta? Tá? Esse A era o coeficiente angular da reta, que é justamente essa inclinação, né? Essa inclinação aqui, quando não tem nada, né, é constante, né? Aqui também a inclinação também da reta, no caso negativa, né? Então, esse A nada mais é do que a inclinação da reta. E aqui na física, essa inclinação da reta aqui nada mais é do que a aceleração, tá? É a aceleração. A aceleração, se a gente for ver a fórmula dela, ela vai ser igual a um delta V por um delta T. O que seria isso? Não sei se vocês também lembram lá de cálculo 1, como a gente fazia para poder calcular esse coeficiente angular da reta. A gente pegava dois pontos de referência, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto. A gente precisava ter dois pontos. E o que a gente fazia? A gente pegava aqui, ó, esse delta em y, tava falando assim, delta em y, e pegava esse mesmo ponto aqui e fazia o delta dele aqui, né, em x, a variação dele em x. Então aqui seria o delta y, estava por essa forma, só para vocês entenderem, e aqui seria o delta x. Lá no cálculo 1, então a gente fazia o seguinte, né, que o valor de A, né, do coeficiente, era igual a delta y dividido por delta x, tá? Isso lá na equação da reta. Aqui, o que muda é o seguinte, que o nosso y é o v, que está aqui, e o nosso x é o t, que está aqui. Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, a taxa de variação da velocidade pelo tempo, eu vou encontrar justamente a aceleração, tá? Que é justamente também o coeficiente angular da reta. Viu que legal, quanta informação bacana já a respeito da inclinação da reta. Então, ó, vamos analisar aqui a aceleração. Nesse primeiro intervalo, a gente tem uma aceleração crescente, certo? Porque está crescendo. Conforme a aceleração cresce, a gente aumenta a velocidade. Aqui nesse intervalo, de 3 a 8, a gente tem uma aceleração constante, né? Ele não acelera e nem desacelera. Agora aqui, ó, no intervalo de 8 a 10, você vê que já tem uma desaceleração. Por quê? Porque a gente tem uma reta com inclinação negativa, né? Se a gente fizer o cálculo aqui desse coeficiente da variação, a gente pega dois pontos aqui, ó, por exemplo, esse ponto e esse ponto, e fizer o cálculo da variação desse ponto aqui em relação ao x, né? Então o delta y por delta x vai dar um valor negativo. Por quê? A gente tem uma desaceleração aqui. Uma outra informação interessante que a gente pode extrair desse gráfico também seria a distância percorrida. Mas como a gente vai conseguir enxergar a distância no gráfico? Pessoal, nesse caso, a distância vai ser a área abaixo da curva, tá? Abaixo do nosso gráfico. Então, se eu fizer o cálculo dessa área toda que estou rabiscando para vocês aqui, ó, se a gente fizer o cálculo dessa área, essa área aqui, ó, ela vai dar para a gente a distância, tá? A distância. Essa área é a distância. Então, nesse caso, é bem tranquilo porque a gente tem aqui, né, um triângulo, né,
a gente sabe calcular a área, aqui nesse intervalo é um quadrado, né? Ou simplesmente, né, a área de um trapézio, né? Que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A gente consegue encontrar a área. Ou, se não se lembrar, vem fazendo a área por partes aqui, ó. Agora você começa a pensar lá já as aplicações de integrais e derivada, né? A gente pode fazer integral também para calcular a área, que imagine que fosse uma aceleração toda complexa, por exemplo. A gente poderia usar a integral, né? A gente sabendo qual que é essa curva aqui, a gente faria a integral dela e encontrar a área embaixo dessa curva, né? Mas nesse caso aqui é uma área simples de fazer, né? A derivada, né? A derivada a gente consegue encontrar também a aceleração. Se a gente fazer a derivada, essa taxa aqui de variação, a gente vai chegar na aceleração, que nada mais é que uma derivada, né? Mesma coisa para velocidade, né? Quando a gente vê a taxa, assim, ó, taxa de variação de algo por algo, já pensa lá em derivada, beleza? Mas aqui, ó, a gente já consegue ver o seguinte: a gente consegue ver a velocidade, a gente consegue ver qual foi o tempo, a gente consegue ver a distância e ainda consegue saber qual foi a aceleração, só olhando o gráfico. Beleza? Dado essa introdução para vocês, explicado essas coisas, vamos ver o que a gente tem para responder aqui, ó, nas nossas questões. A letra A fala o seguinte: o veículo se desloca 120 metros em 10 segundos. Então aqui está falando o seguinte, que nesse intervalo de 10 segundos, né, que foi o intervalo total, ele está falando que o veículo se deslocou aí, ó, por 120 metros. Vamos fazer o cálculo, vamos ver. Então lembra que a distância nada mais é a área, tá? Então você pode fazer a área por pedaços, depois somar, calcula essa área aqui, ó, desse triângulo, né, que vai de 3 até 12, aqui na 3 na base e 12 na altura. Depois calcula essa área desse quadrado e a área desse cara. Mas dá para fazer direto, né, que é a base maior, que é 10, certo? Vale 10 a base maior. Vale 10 mais a base menor vai de 3 a 8, né? Então se fizer 8 menos 3, dá 5, né? Vezes a altura. Quanto vale a altura? A altura é aqui, ó. Vale 12. Divido isso daqui por quanto? Divido por 2. A gente fizer isso daqui, ó, vamos ver quanto vai dar. Vou fazer aqui. Vai ser 10 mais 5 é 15, né? Vezes 12 dividido por 2. A gente vai chegar aqui, ó, em 90 metros. Certo? Então aqui é falso. Isso aqui não é. Sabe que não é. Poderia fazer também diferente. Como? Fazer a área aqui, ó. Encontrar a área desse cara, a área desse, soma, vai chegar também nos 90. Tá, vamos ver aqui qual que é a letra B. O deslocamento do veículo é nulo no intervalo de 0 a 10, pois ele volta à posição inicial. Pessoal, não tem como ser nulo, né? Mesmo se ele voltasse, ele foi e voltou. Então ele andou uma distância aí, né? Então isso aqui já é de cara falso, né? Não tem como, né, ser nulo. Se ele se deslocou, não é nulo, né? Então não faz sentido aqui, né? A velocidade do veículo é constante. Falso também, porque a gente acabou de ver que não é constante. Se aqui ele parte de 0 para 12, já não é constante. Aqui, esse pedaço sim é constante, que a velocidade ela não se altera. Aí depois ele decresce de novo aqui, ó, e reduziu para 0 a velocidade. Ou seja, ela não é constante. Tá? Nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 3 não é constante, e nem no intervalo de 8 a 10. Agora no intervalo de 3 a 8 sim é constante. Mas como ele está afirmando, né, que tudo é constante, né, então isso aqui também é falso. Na letra D, o veículo se deslocou em um sentido por 3 segundos, parou e voltou, gastando 2 segundos na volta. Tá? Aqui também não faz sentido, tá? Ele falou que se deslocou em um sentido por 3 segundos, depois voltou. Então a gente já viu que não faz sentido. Como que a gente sabe se o veículo voltou ou não? Tá? Isso aqui é importante. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem, né? Como saber se o veículo mudou o sentido? Tá? Vamos supor que aqui, ó, aqui é uma rua, tá? Aqui é uma rua, aqui eu tenho um carro, tá? Perdoe pelo desenho aí, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Isso aqui é um carro, uma caminhonetinha, tá? E
a gente está adotando, né? A gente adotou um sentido, né? Tanto faz, tá, pessoal? Vamos adotar esse sentido aqui, ó. Quem está indo para lá, certo? Então, ele está seguindo esse sentido aqui, está indo lá para frente, beleza? Nesse caso, ele está indo para lá, e se ele está indo para lá, já que a gente adotou esse sentido aqui, ó, para cá vai ser o quê? Positivo, e para cá vai ser negativo, correto? Então, o nosso carro ele está se deslocando para a direita aqui, ó, está indo para a direita, ou seja, vamos supor que vai aumentando a velocidade, ou seja, constante. Mas aqui pra gente a velocidade é positiva. Por quê? Porque ele está ganhando velocidade, né? Ou ele está com uma velocidade constante. Mas ela é positiva porque ela está indo para frente. Aí vamos supor que nesse sentido esteja vindo um outro carro. Esteja vindo um carrinho aqui, ó. Tá? Por que jeito? Tem um carro vindo para cá. Porém, percebe que esse carro está no sentido ao contrário do que a gente está olhando, né? Porque assim, isso aqui a gente adotou esse lado como positivo. Ou seja, se esse carro tivesse vindo para trás, por exemplo, ele estaria no sentido negativo. Ou seja, ele teria uma velocidade negativa nesse sentido, certo? Ele teria uma velocidade negativa. Então, basicamente, para saber se um carro mudou de sentido, vai acontecer o seguinte. Vamos supor aqui, ó, ele está vindo para cá. Ele está com uma velocidade constante, por exemplo, né? Vamos supor que ele quer chegar nesse ponto aqui, ó. Ele veio vindo. O que vai acontecer? Quando ele estiver chegando perto desse ponto, ele vai vir uma velocidade aqui e tal. Quando estiver chegando aqui perto, ele vai ter que frear. Vamos supor que ele vai chegar até aqui e vai voltar, tá? Então, ele vai ter que parar aqui nesse ponto. Para ele parar, ele vai começar a frear aqui, ó, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ele tá, tipo, tá positivo ainda, né? Só que ele vai freando, até chegar nesse ponto que ele vai ter que parar o carro. Então aqui, velocidade é 0. Beleza? E ele veio acelerando, aí veio freando, chegou aqui, teve que parar. Por quê? Porque vai ter que retornar. Então ele teve que parar o carro e voltar para trás. Nisso que ele volta, agora ele está vindo para o sentido contrário que a gente adotou como positivo. Então, ele vai ficar negativo. Se a gente fosse fazer um gráfico disso, como ficaria? A gente teria algo mais ou menos assim, ó. Vamos supor que ele veio vindo, né? Ele está aqui numa velocidade, tal, começou a frear. Por quê? Vai mudar de direção. Chegou aqui, ó, zerou a velocidade. O que vai acontecer? Vai começar a vir para baixo aqui, ó, para a região negativa do gráfico. Tá vendo? Então, quando ele chegar nessa região negativa, então ele veio, zerou, né? Veio vindo aqui, ó. Deixa eu riscar. Ele veio, freou, zerou. Então, nesse ponto aqui, ó, bem nesse ponto, né? Aqui é o tempo em segundos, tá? E aqui é a velocidade. Bem nesse ponto aqui, ó, a gente não sabe qual o tempo que é ainda. Eles têm o V igual a 0. Aí depois o V passa a ser negativo. Então nesse ponto a gente sabe que mudou o sentido. Nesse caso, ó, no 3 ele acelerou ainda mais, né? Então ele não freou aqui o carro. Que é o que está falando, falando assim que foi por um sentido em 3 segundos, em 3 segundos parou e voltou, né? Então não faz sentido aqui pra gente, tá? Não faz sentido. Porque o que vai fazer sentido se a velocidade for negativa, porque aí a gente sabe que ele inverteu, né, o sentido de deslocamento. Então nesse caso aqui, ó, espero que tenha ficado claro, tá? A gente vai ver bastante isso com o tempo, tá? Mas para esse caso então aqui é falso, porque não aconteceu isso no gráfico, a gente não viu em nenhum momento ele freando e depois a velocidade ser negativa. Claro, ele freou aqui, né? Ele veio acelerando para cá, estava parado, acelerou, manteve, freou e parou aqui. Mas ele não continuou com negativo, né? Não veio para a parte negativa, que é o que mostra que ele voltou. Beleza? Então, conclusão, tá? É falso. A gente não conseguiu enxergar isso no gráfico. Beleza? Aí tem a letra E. A velocidade do veículo é crescente. Isso aqui é verdade, é crescente. Nos 3 primeiros segundos. Ó, 0 a 3 é crescente. É verdade. Constante no intervalo de 3 a 8. 3 a 8 é constante. É verdade. E decrescente no intervalo de 8 a 10. 8 a 10 é decrescente. Então é verdade. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Beleza? Show. Vamos pro próximo então.